Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Aqui é Andréa Souza. Como está indo os seus 40 dias crescendo na oração? Espero que nossas reflexões estejam contribuindo para seu crescimento. E vamos dar continuidade aos nossos estudos, continuando e finalizando o nosso tema, ouvindo interiormente. Para finalizar esse nosso tema, nós iremos fazer uso do capítulo 7 do livro Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope McDonald. Vamos passar a leitura. Depois de haver adorado ao Senhor com meditação e louvor, passe alguns momentos ouvindo o que Deus tem para lhe dizer. Lembre-se que no primeiro capítulo dissemos ser a oração uma conversa entre duas pessoas que se amam e se entendem mutuamente. Muitos de nós transformamos nossas preces num verdadeiro discurso a Deus. Há muito pouco diálogo entre nós e, afinal, só nós falamos. Já foi dito que para cada alma que diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve, há 10.000 dizendo, ouve, Senhor, que teu servo fala.
Com frequência, tenho tantos pedidos urgentes a fazer que não tenho tempo para ouvir o que ele tem para me dizer. Não lhe dou nem oportunidade para uma palavra rápida. Creio que já não sabemos mais ouvir hoje em dia. Não sabemos ouvir o marido, raramente ouvimos o que os filhos estão realmente falando e esquecemos-nos de como ouvir uns aos outros. Por que então nos admiramos de não sabermos ouvir a Deus? Você já pensou que Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua? Talvez Ele queira que ouçamos o dobro do que falamos. Ouvir é dar-se a outra pessoa. É este o primeiro sinal da amabilidade e cortesia de um cristão. Jesus passou grande parte de seu ministério na terra ouvindo as pessoas. Ele escutou o clamor de um cego numa rua barulhenta e movimentada. Ouviu a história de Maria Madalena quando ela foi a um jantar, sem ter sido convidada. Ouviu a súplica do leproso quando outras pessoas jamais chegariam perto dele. Escutou Nicodemos quando este foi falar com ele tarde da noite. E ouviu mesmo quando já estava morrendo na cruz o ladrão pendurado ao seu lado. Ele passou sua vida ouvindo o povo e continua fazendo isso hoje. E você, tem tido tempo para ouvi-lo? Como é que ficamos conhecendo uma pessoa, não é ouvindo-a falar? Se você quer conhecer a Deus, então deve separar tempo para escutar o que Ele tem para dizer. Como posso ouvir a Deus? É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Você quer dizer que de repente eu vou ouvir a voz dele no meio do quarto? Não é isso que eu estou dizendo. Provavelmente não é assim, mas com certeza ele se comunicará com você. Ele fala através dos pensamentos que surgem na sua mente ou através de uma convicção. Algo assim. Ele fala pela sua palavra, a Bíblia. Por essa razão, gosto de orar com a Bíblia aberta à minha frente e a leio antes de orar. Deus sempre traz à minha mente uma passagem, um pensamento de sua palavra que eu tenha lido antes de orar. Quando o ouvimos em silêncio, podemos depender dos pensamentos e palavras que ele traz às nossas mentes, porque lhe pedimos antes seu círculo de proteção, como sugerimos anteriormente. Creio que ouvir interiormente é um dom dado por Deus a todos os filhos, e como todos os dons, precisa ser desenvolvido e requer experiência. Não somos capazes de ouvir interiormente da noite para o dia, mas como todos os outros dons de valor, o tempo que gastamos em aprender será centenas de vezes mais valioso. Gosto de começar o momento de ouvir dizendo: Senhor, o que tens para me dizer hoje? Sempre que se faz uma pergunta assim, espera-se uma resposta, não é? Então fique quieta e ouça. Ele sabe que nosso coração está aberto e receptivo, estamos esperando sua palavra. Ele não nos decepciona, assim como você não o faz quando um filho diz: mamãe, fale comigo. E enquanto você passa diariamente algum tempo desenvolvendo esse talento, descobrirá que vai se tornando mais e mais sensível à sua voz interior e que ele não fala somente durante a hora especial de oração, mas durante todo o dia. Se não ouvir nada a princípio, não fique desanimada. Mesmo depois de estar acostumada a ouvir por muitos anos, há ocasiões em que não ouço nada. Acho importante que isso é normal. No último verão, meu marido foi orador em um acampamento de jovens. Ficamos alojados em uma casa muito agradável, reservada para o orador do acampamento. Achei muito bom estarmos lá porque gosto de ouvir Harry falar e também pelo contato e amizade com as pessoas dirigentes. Uma das manhãs, minha amiga Ana foi visitar-me e conversamos muito sobre a oração. Seu rosto brilhava ao falar dos muitos milagres que presenciou como resposta de orações durante aquele ano. Foi emocionante ouvir tudo o que Deus havia feito, não somente em sua vida, mas também na das pessoas pelas quais estava orando. De repente, seu rosto ficou sombrio e ela ficou quieta por uns momentos. Depois olhou para mim e disse: Tem sido ótimo, Hope, usar os 9 passos como guia para minhas orações, mas preciso dizer que às vezes tenho muita dificuldade para ouvir interiormente. Fico quieta esperando ouvir Deus falar e nada acontece. Fico ansiosa, tensa e às vezes zangada a ponto de exclamar: Por que Deus não me diz hoje alguma coisa? Isso já aconteceu com você? É claro que sim. Isso acontece com todo mundo. Não fique confusa se tiver a mesma experiência. Você pediu que Deus lhe dissesse alguma coisa e ficou quieta esperando pela resposta. Se Ele tiver alguma coisa a dizer, tenha certeza que o fará. Do contrário, permanecerá em silêncio.
Nestas horas de quietude, aprenda a sentar-se a seus pés, sentindo nessa comunhão seu amor, sua presença ao seu lado. Eu me imagino na minha sala, sentada num banquinho a seus pés, descansando junto por uns momentos. Você não precisa ficar falando todo o tempo para se sentir em comunhão com outra pessoa. Quando você está a sós com o marido ou com uma amiga íntima, procure perceber como isso é verdade. Algumas das ocasiões mais agradáveis que passo com Harry são quando ligamos a vitrola e ouvimos uma grande sinfonia. Sentamos-nos no tapete junto da lareira e, mesmo sem dizer palavras, sentimos-nos muito unidos o tempo todo. Há uma tal profundidade e riqueza na nossa convivência que as palavras tornam-se desnecessárias. No meu trabalho de aconselhamento com senhoras, às vezes alguém diz: um dia desses, meu marido e eu demos um passeio até o alto de uma montanha, e você acredita que ele não disse nenhuma palavra até chegarmos a casa? Essas mulheres ficam irritadas, confusas e até magoadas porque não sabem que muitas vezes o melhor tempo passado na mais completa comunhão com o outro não precisa de palavras. Às vezes, quando estamos inseguras sobre nosso relacionamento com alguém, achamos que precisamos falar sem parar. Lembro-me de quando Débora teve seu primeiro namorado. Eu estava sentada na cama, vendo-a aprontar-se e falamos sobre as preocupações e temores de seu primeiro encontro. Enquanto eu terminava de arrumar seus longos cabelos castanhos, virou-se de repente, espantada, e disse: mas, mamãe, e se nós não dissermos nenhuma palavra um ao outro enquanto estivermos passeando? De vez em quando percebo este mesmo medo nas pessoas quando falo sobre ouvir interiormente. Meu conselho é sempre o mesmo: não se impressionem, relaxem e gozem apenas por estar junto de Deus. Bem, agora, após ouvir esse vídeo do capítulo do livro Jesus Ensina-nos a Orar, convido você a fazer o seu diário espiritual respondendo as duas perguntas: o que Deus está dizendo a mim e o que vou fazer com base nisso. Vamos continuar crescendo na oração? Eu vou ficando por aqui e eu espero ver você amanhã. Deixe seus comentários nos comentários deste vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.